Meus amigos do canal, que alegria estar de volta. Hoje eu estou trazendo novamente ao nosso canal um amigo, alguém muito especial, pastor William Salgado. O William Salgado é casado com a Tânia, pai de 2 filhos, do Lucas e da Rayane. Ele foi pastor por 14 anos na PIB de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas atualmente ele é missionário de missões nacionais, um dos coordenadores do movimento de igrejas multiplicadoras, conferencista, pregador, autor do livro Supervisão, a Arte de Aliviar a Mochila do Líder, e um grande amigo, conselheiro, mentor. Pastor William Salgado, bem-vindo ao Resenha com Cabral. Rapaz, é meu sonho voltar nesse podcast aqui tão maravilhoso. A última vez que eu vim aqui fui tão abençoado. E que hoje Deus venha falar conosco poderosamente, que esse podcast aqui seja inundado pela presença do Senhor, porque a presença dele é que faz de fato diferença na nossa vida. A nossa vida é transformada quando nós temos impacto com a presença dele, impacto com a palavra dele. Tudo tem a ver com ele, ele é o segredo, ele é o ponto, para tudo tem que apontar para ele. Então, você que está participando desse podcast, aí se prepare, porque Deus tem coisas tremendas para ministrar no meu e no seu coração. Pastor William, eu queria que você se apresentasse. Quem é o William Salgado? Define para nós. O William Salgado é o marido apaixonado da mulher mais linda da galáxia. Meu amor, você que estava vendo esse podcast aí. Sou casado com a Tânia. Sou apaixonado pela minha esposa. Somos casados, temos 2 filhos, o Lucas e a Tayane. A Tayane, não é Rayane, é Tayane. Perdão, Tayane, perdão. Não, quem faz ao vivo é assim mesmo. E eu sou uma pessoa que nasci na cidade de São Paulo, então eu cresci na periferia da cidade de São Paulo, naquela correria, naquela luta. E aos 17 anos meu pai, ele faleceu num acidente em Minas Gerais. O motivo que me levou para Campo Grande foi trabalho, saí de São Paulo, fui morar em Campo Grande, e chegando em Campo Grande eu tive uma experiência com Jesus que transformou a minha vida. Quando eu morava em São Paulo, eu era envolvido com álcool, com a madrugada, com a noite, com uma banda de heavy metal. Então a minha vida era uma vida bem agitada, bem noturna. E chego em Campo Grande, assim, sem os amigos, e eu peguei uma hepatite, fiquei muito doente. E ali, no meio da hepatite, eu conheço Jesus, tenho uma experiência com ele. Jesus perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. E eu posso me definir que o que eu mais quero nessa vida é ser amigo de Deus. Eu quero a presença dele, eu quero desfrutar dessa... Então, tudo aponta para ele, entendeu? Ele é o segredo da minha vida. Então, você fez vários... assim, falando das coisas, os títulos, e eu troco todos esses títulos por ser amigo de Deus e servo, quero ser servo dos meus irmãos. Jesus é o nosso modelo de servo, nos ensinou a servir. E como é gostoso ser amigo de Jesus, você andar na luz, andar na presença dele, andar para fazer a vontade dele. Eu entendo assim que o meu grande desafio é descobrir aonde Jesus está agindo e eu fica próximo dele aonde ele está agindo. E se a nuvem se mover, que eu venha ter discernimento para a nuvem andar e enxergar a nuvem dele para que eu possa estar sempre aonde ele está. Eu gosto muito de um texto que Jesus, lá em João 14, fala assim, eu vou voltar ao Pai, vos preparar lugar, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar para que onde eu esteja, vocês estejam também. Então eu vejo assim a sede de Deus, a sede do Cristo vivo, de estar com seus filhos, seus discípulos, e essa sede tem que partir também de nós para com ele, de estar na presença dele, de estar vendo ele agindo. Então eu me defino assim como alguém que procura ser um amigo de Deus. E eu sirvo a ele e as pessoas, não porque eu vou pagar alguma coisa que tudo já foi pago, mas expressão de gratidão. Gratidão. Então, servir a Jesus e servir ao próximo, ela tem que ser uma expressão de gratidão por aquilo que ele fez por mim. Então, eu procuro ser alguém que é apaixonado por Deus. Em Campo Grande, eu usava muito uma frase que eu gosto muito, Apaixonados por Deus e apaixonados por pessoas. Que legal. Então, eu quero sempre me apaixonar mais com Deus. Eu lembro que o pastor Gilson Breder,
eu falava assim, pastor, você tem um pedido de oração? E todas as vezes ele respondia, todas as vezes. Ele nunca pediu outra coisa. Ele falou assim, ore para que eu tenha mais fome de Deus. Ore para que eu tenha mais tempo na presença dele. E o pastor Gilson sempre foi um exemplo vivo, né? O pastor Gilson deixou um legado, né, de ter intimidade com Deus. Então, se eu puder me definir alguém que persegue, eu quero, como falei no Multiplique Global, eu quero ser um caçador da presença dele. Exatamente. Eu quero ser um caçador da presença dele. Tudo aqui vai passar, a evangelização vai passar, a pregação vai passar. Quando nós chegarmos lá na glória, é a presença dele. Então, eu preciso entender que eu preciso viver na perspectiva da presença dele. E quando termina o livro de Mateus, é uma das coisas mais lindas, né? E ele diz para nós, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ele nos prometeu que estaria conosco. Eu sei que é na presença, na pessoa do Espírito Santo, mas é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, é o próprio Deus estando conosco em todo o tempo. Então, ele está aqui, ele está aí na sua casa, ele quer visitar o seu coração, ele quer transformar a sua vida. Então, o ministério, a vida discipular, a vida de intimidade, tudo é a ver com ele que se aproximou de nós, querendo ser o nosso pai, o nosso amigo, é o amigo mais precioso, né? Então, Jesus Cristo, ele é Senhor, mas ele é amigo. Então, nós precisamos viver nessa perspectiva de um relacionamento íntimo com Deus. Uau, muito bom, pastor, que legal. Pastor, o senhor foi pastor por 14 anos lá na PIB de Campo Grande, e aí em 2023 aceitou um convite para ir para a Junta 22, para a Junta de Missões Nacionais. Queria que o senhor explicasse para nós qual é a sua função na Junta, o que você faz, né, quais as suas grandes atribuições atualmente. Para mim, servir na Junta de Missões Nacionais é um grande privilégio. É uma responsabilidade, claro que eu tenho responsabilidade, mas eu vim para esse podcast aqui totalmente desarmado e ser muito sincero, transparente. O que eu faço em missões nacionais? Eu trabalho com amigos. Eu trabalho com amigos, com o pastor Fabrício, com os gerentes e com os missionários. Então, nós somos um time de amigos. Então, amigos que querem amar os amigos e servir ao rei e cumprir a grande comissão na face da terra. Então, a minha função hoje em missões nacionais é coordenar a visão de igreja multiplicadora. Então, hoje, a visão da igreja multiplicadora, ela é a visão da Junta de Missões Nacionais. Ela é a visão dos batistas brasileiros. É a visão das igrejas multiplicadoras. Então, eu tenho esse grande privilégio, uma responsabilidade enorme, porque atrás dessa visão de igreja multiplicadora, nós temos aí centenas de igrejas, para não falar milhares, né? Centenas. Isso passa de 1.500, alguns dizem que pode chegar até 2.000 igrejas pelo Brasil. Atrás dessas 2.000, 1.500 igrejas tem pastores, tem líderes. Então tem a viúva pobre, tem pessoas que são apaixonados pela grande comissão. Então, para mim, é um privilégio, mas é uma responsabilidade muito grande trabalhar com essas pessoas. Então, na Junta, eu faço a coordenação da visão de igreja multiplicadora e que nós chamamos de Rede Multiplique, né? Então, a Rede Multiplique, ela basicamente, ela tem duas estratégias principais de ação. Os eventos, congressos regionais, seminários, encontros Multiplique, Café Multiplique, que nós acabamos de ter um agora em Brasília, o Multiplique Global. Então, os eventos de uma forma geral. Então, para cada estágio da igreja, da cidade, da localidade, nós temos um tipo de evento. Para lugares que o movimento já está expandido, já está estabelecido, congressos regionais. Para lugares assim que ainda as pessoas estão algumas dificuldades, a gente pode fazer um seminário, a gente pode fazer um café multiplique contemplando a visão. Então, para cada necessidade, nós temos um evento específico. Então, para uma igreja que ela está começando a implementar a visão, ela vai fazer um congresso regional? Não, ela vai fazer um seminário. Então, nós vamos trabalhar o seminário Visão de Igreja Multiplicadora, 1, 2, 3. Então, hoje nós temos no Brasil centenas, né, de pastores que estão envolvidos nesse processo de ministrar, preletores de congressos, preletores de seminários. Então, e assim, são pastores apaixonados pela visão e que muitos deles colocam dinheiro do bolso. Porque a visão de igreja multiplicadora, ela já deixou de ser da Junta, ela é dos batistas brasileiros e também já de outras denominações que têm entrado no movimento.
no Congresso Multiplique, na Conferência Global Multiplique lá em Caldas Novas, eu vi algumas outras igrejas nos procurando, falaram, olha, eu sou de tal igreja, tal, sou de tal denominação. Então, há um despertamento nisso, porque a visão de igreja multiplicadora é um retorno aos princípios. Então, os eventos, nós vamos promovendo essa disseminação pelo Brasil, só que isso é uma estratégia. A outra estratégia são as mentorias, porque nós percebemos, alguns anos atrás, aproximadamente 5, 8 anos atrás, que nós fazíamos congressos, eventos, tal, mas e depois? Eu preciso da mentoria. Então, eu tenho feito uma ilustração que os congressos, os eventos, é como se fosse um antibiótico, precisa aquela dose de impacto, né? E a mentoria é a homeopatia. É aquela medicação que ele vai tomando em pequenas doses, toda semana. Então, eu consigo, nessa estratégia, conciliar os eventos, juntando muitas igrejas nesses eventos, e, por outro lado, eu tenho grupos de mentoria. Como é que são esses grupos de mentoria? Eu sei que você faz parte de nós já caminhamos juntos em mentoria, são grupos de pastores, e nós temos, junto com os pastores missionários, às vezes, líderes, plantadores de igrejas, e mentorias para as esposas dos pastores que estão conosco na mentoria. Então, são reuniões online e ali nós vamos trabalhar a visão, trabalhar as dificuldades da implementação, o trilho de implementação, os princípios, o relacionamento discipulador. Então, num processo de troca, não é que o mentor na visão de igreja multiplicadora é aquele cara que tem todas as respostas, mas é aquele cara que vai facilitar o processo, vai trocar ideias, vai aprender. É um processo de troca. E o que eu mais gosto na visão de igreja multiplicadora, claro, nós vamos para o Multiplique para encontrar o Senhor, sim, mas nós fomos para o Multiplique encontrar os nossos amigos. Sim. E isso é a marca da visão de igreja multiplicadora, encontrar amigos. Então eu venho aqui na sua igreja, eu venho encontrar o meu amigo Cabral. Eu estou aqui em Taguatinga encontrando o Mateus, eu tô encontrando o meu amigo Mateus. Então hoje há uma relação de amizade, de parceria, de troca. E o que eu mais gosto não é falar assim, minha igreja é melhor que a sua, minha igreja é maior que a... Não! A gente não percebe isso. Isso é a obra sobrenatural do Espírito Santo. É um sopro do Espírito Santo, como disse o pastor Silvado na nossa denominação. Amigos querendo ajudar os seus amigos a crescer, a viver esse evangelho. E nessa troca é um negócio muito rico. Eu sei que nós participamos juntos no mesmo grupo de mentoria por mais de 2 anos. E assim, o crescimento daqueles pastores foi algo assim extraordinário. Hoje, naquela época nós chamávamos eles de improváveis, meninos pastores, hoje são pastores extraordinários pelo Brasil, né? Claro. Então, basicamente, o meu trabalho é coordenar essas 2 estratégias, os eventos. E as mentorias. Nós fazemos aproximadamente mais de 100 multipliques por ano no Brasil. Então, só esse ano, juntando a Conferência Global Multiplique com os eventos Multiplique que acontecem durante o ano, nós estamos chegando próximo de 20 mil pessoas. 20 mil líderes sendo treinados, 20 mil líderes. É um número... Do Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. Brasil inteiro, Chile, esse ano nós tivemos congresso na Nicarágua, tivemos mentoria na Venezuela, nos Estados Unidos, né? O Petrucci tem feito algumas mentorias também nos Estados Unidos. Então, é um movimento que saiu do arraial brasileiro. Então, ele está penetrando na América Latina, nos Estados Unidos, Europa também, há muita pergunta vindo de Portugal, né? de pastores interessados. Então, é um movimento... Como disse Gamaliel, você vem do Senhor, não tem como você lutar contra. E nós a igreja multiplicadora, nós não inventamos a roda. Nós falamos, vamos criar aqui um modelo, algo assim que a gente possa impactar as igrejas. Não, a visão de igreja multiplicadora, você que está participando desse podcast e talvez não conheça, simplesmente é voltar aos princípios do Novo Testamento. Voltar aos princípios. Viver os princípios como estilo de vida, com 2 objetivos, a glória de Deus e o cumprimento da grande comissão. Então, viver os princípios como estilo de vida, levar pastores, lideranças, igrejas, viver os princípios bíblicos. Então, um retorno às Escrituras, é um retorno à vida simples relacional da igreja primitiva. Então, eu tenho o privilégio de trabalhar com amigos nessa estrutura que eu trabalho. Eu tenho coordenadores regionais, coordenadores estaduais, eu sei que você é um coordenador distrital, né? É estadual, mas é distrital. Então nós temos aí mais de 100 pessoas envolvidas nesse processo
de mentoria, de palestra, de preletores espalhados pelo Brasil. Na mentoria hoje nós temos aproximadamente entre 700 participantes semanalmente. Isso é um milagre. Pastores que param, tiram uma hora para ir para um grupo de mentoria, para ser alimentado. Então, isso é uma delícia. Então, eu sou muito feliz naquilo que eu estou fazendo, muito realizado. E assim, o que eu oro a Deus, eu falo, Senhor, que eu não atrapalhe. Que eu não atrapalhe. E eu creio que é Ele que faz. E eu me constranjo. Então, eu quero ir nessa pegada. O Senhor faz, e eu observo, e eu me constranjo vendo o Senhor fazer. O Senhor pode nos usar de maneira... Né? Ele nem precisaria de mim, nem da nossa equipe, mas mesmo assim Ele nos chama a fazer parte dessa equipe. Mas é Ele que faz. É Ele que faz. O grande segredo é a presença Que dele. maravilha, hein? Pô, que joia. Já que tu falou da junta, né? Eu queria um bastidor aí, né? A gente tá aqui para falar de bastidor também, né? Você entrou na junta e o diretor era o Fernando Brandão. Fernando Brandão que me contratou. Foi ele que diretor. Só que aí passou um tempo, ele saiu e agora tem um novo diretor, que é o pastor Fabrício Freitas. E eu queria saber que mudanças aconteceram junto nesse período, o que mudou, se é que mudou alguma coisa, enfim, qual é a tua avaliação disso? Eu sou muito grato à vida do pastor Fernando Brandão. Na minha opinião, Fernando Brandão é uma das maiores lideranças, não só batistas, mas evangélicas no Brasil. Ele é Deus deu uma graça ao pastor Fernando que é algo assim extraordinário, a capacidade. Primeiro, ele é um visionário. Ele tira ideias, Deus dá insights para ele assim, de maneira tremenda. Ele é um carismático, né? Ele quando pega o microfone, ele nos leva às lágrimas, né? Ele é um mobilizador extraordinário. E ele fez uma virada na junta. Incrível. Do que era a junta, quando ele pegou a liderança e quando ele saiu, ele fez uma virada extraordinária. Então... o Brasil Batista tem um débito muito grande com ele. Ele profissionalizou, né? No sentido de organizou. Sim, gestão, né? Então, a junta hoje ela é uma organização extremamente saudável, focada, intencional, né? Com processos claros, com uma equipe maravilhosa, né? Então, assim... A saída dele é como substituir o Messi no Barcelona. É muito difícil. Quem que substituiu o Messi até hoje no Barcelona? Ninguém. Então, aí eu vejo o pastor Fabrício muito humilde, um homem de Deus extraordinário. Então eu vejo assim, a humildade do pastor Fabrício, né? Quantas vezes o pastor Fabrício fala assim, não, nós vamos dar continuidade àquilo que o pastor Fernando começou. Então eu vejo assim que são estilos de liderança diferentes, né? E assim, uma coisa que eu percebo que nesses últimos meses o pastor Fabrício ele tem investido muito numa aproximação com as convenções estaduais. Isso é muito salutar, pegando já esse excelente trabalho que o pastor Fernando realizou, liderou, né? E o Fabrício vem dando continuidade a isso, e dentro dessa continuidade, se aproximando das convenções estaduais, chamando as convenções estaduais, chamando as associações, igrejas, para trabalhar junto, para construir junto, para ganhar o Brasil juntos. Então, dos alvos da Junta de Missões Nacionais nos próximos anos é ocupar os vazios batistas. Como? Com as convenções, com as igrejas. E não é a junta que faz, nós fazemos juntos. E isso é algo extraordinário no nosso meio. Nós precisamos alcançar o Marajó com quem? Com a Convenção do Pará, com as igrejas parceiras. Então, é um processo de parceria, de sinergia, para que o nome do Senhor seja algum. Porque se você faz sozinho e eu faço daqui, nós vamos alcançar um resultado muito pequeno. Mas quando nós juntamos as nossas forças e trabalhamos juntos, a prova disso, assim, eu sei que você é do Rio Grande do Sul, sofreu muito com aquilo que aconteceu em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre,
Mas o que ficou do saldo? Né? Muitas pessoas sofreram, perderam suas casas, mas ali em Porto Alegre, o Brasil Batista se uniu. Sim, em torno da enchente, né? Em torno convenções estaduais levantando donativos para a Convenção do Rio Grande do Sul. É verdade, sim, sim. Pessoas juntando carretas, ônibus partindo em direção ao Rio Grande do Sul. Então, nós precisamos entender que não é a minha convenção, o meu estado, é o reino de Deus, é o Brasil, são as nações. Então, essa ideia, por exemplo, o pastor Fabrício está lá no Paraná, na cidade, lá em Rio Bonito do Iguaçu, que foi destruída, né, pelo ciclone, por aquela devastação que aconteceu ali no Paraná. E ele está lá, e tem muitas convenções estaduais, muitas igrejas de vários lugares do Brasil querendo participar. Então, esse movimento, a estratégia do pastor Fabrício, dando continuidade do pastor Fernando, é unir forças. É unir forças. Uhum. E isso é tão gostoso, porque quando você chega numa convenção estadual, nós chegamos nas convenções estaduais para ver os nossos amigos. E isso tem expandido. É um reino de amigos. É um reino de amigos, onde Jesus tem que aparecer e pessoas sejam abençoadas. Né? Uhum. Então, a Junta de Missões Nacionais, ela se foi muito abençoada com o pastor Fernando, e agora sendo muito abençoada também com a liderança do pastor Fabrício, dando continuidade a um trabalho maravilhoso que o pastor Fernando fez, o pastor Fabrício dando continuidade. Então não teve ruptura, teve uma continuidade. Graças a Deus não tivemos rupturas, né? Porque uma equipe, uma organização do tamanho da junta, se você fizer uma ruptura, é de uma insanidade muito grande. Uhum. Né? Porque ela é um verdadeiro transatlântico, né? Mais de 1.100 missionários. Então, a junta hoje tem 1.100 missionários. Mais de 1.100. O orçamento de quantos? 60 milhões? É aproximadamente isso. Só a campanha que nós fazemos agora nesse período, nosso alvo são 22 milhões. Tem mais de 40 unidades da Cristolândia também. Né? Espalhados pelo Brasil, são várias unidades. Eu ouvi dizer, né, que a Cristolândia é o maior projeto social do Brasil sem dinheiro público. Se contar todos os projetos sociais que tem no Brasil que não recebem dinheiro público, a Cristolândia é o maior deles. Eu já ouvi também isso. Eu não posso falar porque eu não conheço a realidade dos outros projetos. Mas eu sei que a Cristolândia é um projeto hoje um dos maiores dramas do Brasil são as drogas. Sim, são os filhos, os adolescentes. Eu tive uma experiência, e assim eu quero compartilhar. Um dos grandes líderes da nossa denominação no Brasil, não vou citar o nome dele, vou expor ele. Ele quando ele ficou sabendo do projeto da Cristolândia no estado dele, ele falou assim, rapaz, a gente está sem dificuldade financeira, mas vamos fazer de tudo para colocar a Cristolândia aqui. E ele se esforçou bastante para implementar a Cristolândia lá na região dele, algumas Cristolândias lá naquela região, tal, no estado, tal, e assim, ajudando a Cristolândia. Passou mais ou menos uns 6 meses. Ele descobriu que o filho dele era um viciado, dependente de drogas, e ele teve que internar o filho dele na Cristolândia que ele investiu. Uau. Então, e ele fala isso para nós assim, chorando, né? Porque ele não tinha essa visão, né? Eu vou ajudar o filho dos outros, né? Ele não sabia que o filho dele ia ser uma pessoa que ia ser um interno da Cristolândia no estado dele. Então, hoje, um dos grandes dramas do Brasil as drogas, elas entraram dentro das casas, dentro das igrejas evangélicas, dentro das casas dos evangélicos. É muito triste. Ela atinge toda a classe social. É um drama. Todo. É um drama. Então, a Cristolândia ela tem uma resposta muito importante. Mas nós entendemos que a Cristolândia tem o seu valor. Mas o mais importante que a Cristolândia é que a gente chama do projeto Viver, que é a profilaxia. Uhum. Então, nós precisamos trabalhar nas escolas, nas igrejas, na comunidade de uma forma geral. A prevenção. A prevenção. É isso aí. Porque se nós não trabalharmos a prevenção do drama que são as drogas, nós podemos colocar 1.000 Cristolândias no Brasil, nós não vamos resolver o problema. Enxugar gelo. É enxugar gelo. Então, nós precisamos, da mesma forma, continuar tendo as Cristolândias para o atendimento, para a libertação, né, para que essas pessoas venham ter experiência com Jesus, venham se libertar das drogas, mas eu preciso trabalhar a prevenção. E a prevenção ela começa dentro de casa.
É isso aí. A prevenção ela precisa acontecer nas escolas, ela precisa acontecer na igreja. Nós precisamos trabalhar os nossos pré-adolescentes, nossos adolescentes, nossos jovens com prevenção, mostrando que esse é um mundo que não tem fim. Falando um pouquinho da minha experiência, quando eu não era crente, eu tive muitos amigos que eram viciados, né, os drogaditos, né, e todos eles, Cabral, todos que na época da adolescência usavam drogas, todos não estão mais vivos. Que triste, né? Muito triste. Eu não tenho nenhum amigo da época da minha adolescência que era usuário de droga vivo na atualidade. Todos morreram ao longo dos últimos anos. A pessoa que ela fica dependente química, a vida dela é encurtada, Sim. né, é ceifada. Então, eu vejo que a gente precisa atacar com as Cristolândias, mas o projeto Viver estratégico, fundamental. É fundamental. Nós precisamos de muito mais projeto Viver espalhado pelo Brasil. Não porque a Cristolândia não seja importante. Quanto mais nós multiplicarmos o Viver, menos Cristolândia nós vamos precisar. O nosso sonho é diminuir as Cristolândias. Falar, olha, o negócio está surtindo efeito. Nós estamos precisando mais de Cristolândia, nós precisamos mais de Viver. Eu sei que isso é um caminho longo, né? Isso não vai acontecer da noite para o dia. Claro. Mas quando a gente trabalha na prevenção, séria, focada, a possibilidade de você mudar uma realidade, ser relevante e tirar essas pessoas dessa dependência química, o processo ele pode ser muito efetivo. Pastor William, eu queria agora entrar num outro assunto, que é um assunto que você gosta muito, que eu já lhe ouvi falar várias vezes em vários ambientes, que é sobre uma vida cheia do Espírito, sobre uma espiritualidade contagiante, uma espiritualidade profunda, focada em Jesus. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, a importância dessa espiritualidade até para cumprir a grande comissão, a importância dessa espiritualidade para a gente ter igrejas mais saudáveis. Então, fala um pouco para nós dentro desse tema. Esse caminho, né, esse desejo por uma espiritualidade contagiante, uma vida cheia do Espírito, ela começou na minha jornada, na minha vida, logo na minha conversão. Quando eu me converto, entrego a minha vida para Jesus, lá na primeira igreja batista de Campo Grande, naquela época não se chamava discipulador, chamava conselheiro, mas é um discipulador. Então, a pessoa que se convertia, o conselheiro ia cuidar dela. E na primeira vez que o Benedito Carlos, hoje o pastor Benedito Carlos, ele foi me visitar, a primeira lição, que era uma lição de discipulado, ele falou assim, William, a primeira lição que eu vou investir na sua vida é sobre oração. E aí ele abre a Bíblia lá na minha sala, assim, morava lá em Campo Grande, ele lê Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu pai que te vem ao culto. Então, quando eu me converti, eu ganhei um discipulador. E esse discipulador, enquanto ele morou em Campo Grande, depois ele foi fazer o seminário fora, enquanto ele morou em Campo Grande, ele cuidou literalmente da minha vida, espiritualmente, emocionalmente, me levou para o batismo, me transformou num discipulador, mas a pegada do Benedito Carlos era a espiritualidade. Ele era um homem de oração, um homem de jejum, um homem que levava a sério a leitura da palavra, lia a Bíblia horas, me dava livros para que eu pudesse ler, me trazia, naquela época, os CDs, né, para ouvir músicas. Então, ele incutiu, o meu discipulador incutiu para mim numa fome, mostrando para mim que a minha grande necessidade era a necessidade de uma intimidade com Deus. Então, o que eu falo isso? Que nós precisamos incutir isso na vida dos discípulos lá na conversão. Você quer mudar uma geração de homens e mulheres que buscam espiritualidade contagiante, é você começar lá na Gênesis, no começo da fé. Então, o novo decidido, o novo convertido, o novo batizado, ele precisa ser convertido à necessidade de uma vida de oração. E a vida de oração, a vida de uma espiritualidade sadia, porque muitas vezes você fala assim, puxa, mas todo dia você levanta de manhã com aquela fome desesperada por Deus? Não.
Mas no dia que eu não tenho aquela fome desesperada por Deus, aí entra o fator disciplina. Muito da espiritualidade sadia, saudável, ela é disciplina. É igual escovar os dentes. Eu não levanto de manhã e falo assim, mas será que hoje eu posso escovar os dentes? Será que hoje é um bom dia para escovar os dentes? Não, não penso isso. Eu já levanto, a gente já faz as necessidades e a gente vai escovar os dentes, porque ninguém pode ficar sem escovar os dentes. A espiritualidade, ela é muito mais importante do que escovar os dentes, do que tomar água, do que fazer as suas necessidades. Ela precisa ser tão importante como o ar que eu respiro. E a gente precisa, a igreja precisa ter essa convicção de necessidade. Porque o que preenche de fato a minha vida é o meu relacionamento com Jesus. É o meu relacionamento profundo com Deus. Então, quando eu perco isso, aí eu corro o risco de ser a igreja que perdeu o primeiro amor. Está fazendo... teologicamente correta, se esforçando, exortando os que são contrários à fé, mas perdeu o primeiro amor. E Jesus foi muito claro, vocês deixaram. Arrepende. Porque o que eu entendo aqui que a espiritualidade, ele não chega a ser um mandamento, ele extrapola o mandamento. Ele é como se fosse a razão da nossa vida. Sim. A intimidade com Deus. Viver para que o nome dele seja exaltado, conhecido. E isso é resultado de quanto mais eu tenho fome por Deus, mais a vontade de glorificar o nome dele e cumprir a grande comissão vai se manifestando na minha vida. Então, isso fez parte da minha vida desde a conversão. Desde a minha conversão, e aí quando o Benedito Carlos ele vai fazer o seminário, meu primeiro discipulador, e ele deixa Campo Grande, logo depois quem foi o meu discipulador foi o pastor Gilson. E aí pastor Gilson, meu irmão, pastor Gilson, ele era assim uma pessoa que ele respirava Jesus. Ele pegava a palavra assim, ele chorava, ele lia a Bíblia assim, chorava. Eu falei, meu Deus, que homem é esse? Né? Eu viajei com ele várias vezes, né? Nós acordávamos de madrugada para orar, né? E o pastor Jesus passava ali horas chorando na presença de Deus, intercedendo. Eu falei, meu Deus, que homem é esse, que homem é esse, que homem é esse? Então, eu percebo assim que tem muitas coisas boas no ministério, na igreja, né, no relacionamento com os irmãos, mas o mais gostoso é a intimidade com Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Quando a gente faz isso, é um convite à intimidade. E Jesus, mesmo sendo 100% Deus, 100% homem, há vários textos bíblicos que ele saía à parte para buscar o Pai, intimidade com o Pai. Então, Jesus mostra para nós que não precisava. Ele não precisava, ele já era Deus. Mas pedagogicamente, quando Jesus ele saía ao monte, à madrugada, a orar, aí os discípulos falam, Senhor, nos ensina a orar como João ensinou os discípulos dele, porque eles não perguntaram para Jesus, Senhor, nos ensina a pregar, nos ensina a discipular. Eles ficaram tão marcados com a relevância da vida de intimidade com Jesus, que aquilo que eles pediram, Senhor, nós queremos isso, nós queremos aprender isso, porque parece que esse é o segredo dos segredos. O segredo de um pastor, de um líder, de um membro de igreja, é ele crescer no relacionamento com Deus. E nessa matemática, só existe uma maneira de eu crescer no meu relacionamento com Deus. Só existe uma maneira. Ele cresce e eu diminuo. Ele cresce, ele aparece, e eu vou diminuindo, eu vou sumindo, eu preciso estar desaparecendo, porque eu vou confessando os meus pecados, eu vou vendo a minha vulnerabilidade, as minhas limitações, o meu pecado. Então, eu vou diminuindo e ele vai crescendo. E João Batista foi muito sábio nessa frase, né? É necessário que ele cresça. Então, a espiritualidade sadia é diminuir. E nós vivemos numa sociedade hoje que as pessoas querem crescer. E na matemática do céu, eu diminuo para que ele cresça. Sabe, William, que eu estava pensando aqui, né? A gente tem falado muito, né, no movimento de igreja multiplicadora sobre a necessidade de uma igreja fazer discípulos, ir para fora, né, alcançar as pessoas, evangelizar, discipular.
Mas se nós não trabalharmos a espiritualidade das pessoas, elas não vão fazer isso. Não vão. Não vão. Porque a evangelização, o discipulado, ele é um resultado de uma vida cheia do Espírito, uma vida movida pelo Espírito. Então, por isso que eu acho tão importante, né, a gente trabalhar essa questão. Isso é tão assim, relevante, isso que você está falando. Quando nós olhamos para os princípios, os 5 princípios da visão de igreja multiplicadora, os 2 primeiros, a oração e a evangelização discipuladora. A oração, nós falamos isso, todos os princípios são importantes, mas a vida de oração, e quando a gente fala de oração, é porque a oração ela representa um contexto de espiritualidade. Não só oração, mas leitura da palavra, o jejum, a solitude, louvor, as práticas, as disciplinas espirituais, é resumida numa frase, numa palavra, oração. Mas é a oração que me leva a entender. Quanto mais eu tenho essa vida devocional, essa vida a sós com o Senhor, como nós chamamos esse tempo a sós com Deus, mas o pastor Sam Tippett deu uma frase, né? Que a oração é o encontro dos 2 corações. Quando o meu coração encontra com o coração de Deus, o meu coração é marcado pelo coração de Deus. E quando o meu coração é marcado com o coração de Deus, as marcas da compaixão do coração de Deus pelo perdido são impregnadas, como você disse, são tatuadas no meu coração. E aí, esse encontro profundo com Deus, verdadeiro, quando é verdadeiro, me leva a amar o perdido, a amar o próximo, a amar as pessoas que estão chegando na igreja. Então, isso é resultado de intimidade. Quando eu busco intimidade profunda, verdadeira, uma intimidade não uma intimidade egoísta, mas uma intimidade olhando para a grande comissão, olhando para o reino, quando eu busco essa espiritualidade sadia de me encontrar com Deus, ter um relacionamento com Deus, ele vai despertando meu coração. Ele vai despertando. A prova disso são os discípulos. A prova disso são os apóstolos lá de Jerusalém. Aqueles homens limitados, medrosos, né? Mas quando tiveram no dia de Pentecostes ali, no dia onde o Espírito Santo ele vem sobre a igreja, aqueles homens, eles foram transformados. Então, o grande segredo é uma vida cheia do Espírito. E por isso que o apóstolo Paulo diz, né? Enchei-vos do Espírito. E a oração é esse caminho, essa rota para que eu possa viver essa vida cheia do Espírito. E eu queria fazer um gancho com algo que você falou. Você falou muito, né, sobre amizades. Servir com amigos, um reino de amigos, né, amigos que buscam a Jesus juntos, que querem glorificar a Deus. Para mim, uma outra forma importante da gente desenvolver uma espiritualidade saudável, contagiante, é a gente ter bons amigos, que sejam bons exemplos, que nos inspirem. Por isso que eu gosto de amigos que me puxam para cima, né? Que me impulsionam pelo exemplo, pela piedade. Então, a dica é: quem são os amigos com quem você tem passado uma parte do tempo, né? Qual é, na tua perspectiva, a importância de amigos nesse processo de inspirar e de crescer a gente espiritualmente? Pergunta maravilhosa. Obrigado. Isso é aquele ponta direita que vai lá na linha de fundo, cruza para trás, o goleiro já não está na rede, é só colocar a bola para dentro, né? Ao longo da minha caminhada eu fui marcado por amigos verdadeiros, amigos que me inspiraram. E aí eu me lembro de um texto bíblico, né? Um texto bíblico. Quando Lucas narra em Atos a viagem de Paulo a Roma, onde acontece o naufrágio, né? Capítulo 27, 28, todo aquele processo. Ali nos primeiros versículos do capítulo 7, ele fala assim: estando conosco, ou seja, ele está narrando, né? Então ele fala assim, estando conosco, então ele está falando dele, de Paulo, que era o personagem da viagem, e Aristarco. Aí Aristarco, ele é um macedônio lá de Tessalônica, que Paulo provavelmente deve ter evangelizado, discipulado na segunda ou terceira viagem missionária, provavelmente a segunda, né, viagem missionária. E o que eu percebo? O preso era Paulo. Lucas não tinha nenhuma condenação. Aristarco não tinha nenhuma condenação. Mas o que eles estavam fazendo ali? Eles estavam viajando com seu amigo. Eram livres, mas fizeram presos para estar com seu amigo Paulo. E isso não foi a única vez.
Lá, quando aconteceu aquele drama lá da deusa Artemis, Aristarco estava lá defendendo Paulo. Não, você não vai se apresentar, nós vamos te defender aqui. Então, os amigos, eles fazem toda a diferença. E os amigos em Deus, eles nos inspiram a viver mais para Deus, a servir mais a Deus, buscar mais as pessoas. Então, eu citei aqui o pastor Gilson, que é um referencial na minha vida. Porque se você passasse uma semana com o pastor Gilson, é impossível você ficar do mesmo jeito. E ao longo dessa caminhada, outra pessoa que busca, tem assim uma vida de busca profunda de Deus constantemente. Já viajei com ele várias vezes. É o Fabrício Freitas. Fabrício Freitas, ele é um cara de oração, ele é um cara que leva a sério a oração. E muitos outros, né? Você, o Petrucci, o Jefferson, são homens assim com discernimento espiritual, que nos inspiram, que contam experiências incríveis com Deus. Pastor Eude, ele tem... Então, são amigos que apontam, que mostram para nós, que nos motivam, nos encorajam, que vale a pena investir nessa área. Se tem uma coisa que vale a pena investir, é na espiritualidade. Na espiritualidade sadia. Não é troca. Não vou orar porque a minha igreja crescer, eu vou orar. Não. O pastor Gilson tinha uma frase que é o seguinte: eu vou buscar Deus por Deus. Eu quero Deus por Deus. Porque o texto lá em Mateus capítulo 6 diz o seguinte: entra no teu quarto, fecha a tua porta e busca o quê? O teu Pai. E não as bênçãos do teu pai. Verdade. Busca o Pai. Buscar o Pai é a essência da espiritualidade sadia. Se o Pai vai me abençoar, se o Pai vai dar as coisas que eu estou precisando, meu irmão, eu tenho certeza que Ele vai fazer isso. Ele vai suprir. A promessa diz que Ele vai suprir as minhas necessidades em glória. Então, na hora certa, tudo aquilo que eu preciso, que é necessário, Ele vai suprir. Então, muitas vezes, nós trocamos esse tempo de oração. Eu sei que Jesus, ali na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a pedir. Né? Em Lucas mesmo ele fala: pedir, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis. Então, Jesus está falando: peça. Mas antes de pedir, Ele está falando assim: entra no teu quarto e busca o teu Pai. Então, o grande segredo da intimidade com Deus é termos fome de Deus e não ter fome por aquilo que Deus pode fazer por mim. Então, hoje nós percebemos que as pessoas estão querendo buscar Deus por aquilo que Deus pode oferecer. Então, o mais importante não é a bênção. O mais importante é quem dá a bênção. A bênção é secundária, porque o carro que você precisa, o emprego, vai chegar uma hora que vai passar. Mas as minhas palavras poderão passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Exatamente. Maravilha, pastor. Que bom. Eu queria também entrar agora no outro assunto, que eu acho que também você pode nos instruir, né, sobre isso. É um assunto que você também fala muito, eu já te ouvi falar sobre isso, que é sobre liderança. Né? A gente sabe que liderança é mover pessoas de um ponto presente para um ponto futuro, né? Levar pessoas a uma direção que você tem clareza, mobilizar pessoas em torno de um propósito, de uma visão. E a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: como que a gente pode primeiro desenvolver a nossa liderança, né? Crescer como os líderes, né? Então, a autoliderança. O que você pode nos dizer sobre esse tema? As pessoas fazem perguntas igual essa sua e uma muito parecida. É o seguinte: a pessoa já nasce líder ou ele desenvolve? Essa é uma pergunta muito complexa. É a mesma coisa perguntar assim: quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha? Quando eu olho para a minha vida e a vida das pessoas que eu caminhei, e Deus me deu a oportunidade de trabalhar na vida da formação de muitos líderes, eu percebo as duas coisas. Eu percebo que há pessoas que nascem com um tipo de potencial de liderança e são trabalhadas. A vida, as dificuldades, as pressões, as tensões da vida levam essa pessoa a trabalhar, a desenvolver sua liderança. Mas também eu vi pessoas assim que, olhando a olhos humanos, nenhuma possibilidade de ser líder. Né? Assim, e como eu falei hoje, né, lá para a reunião dos pastores, que você estava presente, os maiores líderes que eu vi foram os líderes mais improváveis. Os líderes mais... Parece que Deus fala assim: rapaz, eu sou especialista em transformar improvável os improváveis mais improváveis nos líderes
assim, mais excelentes. Então, Deus é especialista. Nesse processo da autoliderança, há duas palavras centrais no processo. Quando você olha para a liderança centrada no modelo de Jesus, no padrão de Jesus, são duas coisas que muitas vezes não há possibilidade de você ser um líder cristão, evangélico, batista, se você não observar esses dois critérios. Primeiro, a liderança de Jesus é liderança baseada no serviço. Liderança servidora. Liderança servidora. Entendeu? Quando você pega João 13, talvez João 13, na narrativa do lava-pés, é uma das experiências mais ricas que demonstram o modelo, o padrão de liderança de Jesus. Porque o nosso padrão de liderança, se eu quero ser um líder, se eu quero me autoliderar, ou se eu quero liderar pessoas, porque eu preciso entender que tem momentos que eu preciso me liderar, mas quando eu sou chamado para ser líder, eu vou liderar pessoas. Então, meu padrão é Jesus. E se o meu padrão é Jesus, o meu padrão é a cerimônia do lava-pés, onde as mãos que fizeram o universo, com base em João 1, as mãos que criaram todas as coisas, foram as mãos que pegaram balde e toalha para lavar os pés dos discípulos. E então a liderança de Jesus não é eu ser servido, eu mandar. O padrão de liderança de Jesus é eu estou aqui para servir. E isso é assim, eu que trabalhei muitos anos no mundo corporativo se fala muito de liderança servidora, mas como um jargão de marketing. Porque eu vi poucas pessoas no mundo corporativo, de verdade, uma liderança servidora. Mas há livros escritos nessa área, no mundo corporativo, na administração, na psicologia, de liderança servidora. Mas, na prática, é só o Espírito Santo que me convence e me capacita a ser um líder servidor no padrão de Jesus. O mundo não consegue. O mundo tenta imitar. O mundo é competitivo. O mundo é competitivo. Às vezes eu sirvo só porque eu tenho interesse em ganhar algo em troca com aquela liderança servidora. E quando você vê o modelo de Jesus, ele nos ensina que eu não vou servir para ganhar algo em troca. Eu vou servir por amor. Eu vou servir para glorificar o nome dele. Eu vou servir para abençoar aquele irmão que talvez eu nunca mais vou encontrá-lo na vida. Sim. Então, a primeira marca da liderança servidora padrão de Jesus é serviço. O segundo é exemplo. Se no mundo corporativo as pessoas têm dificuldade para ser servo, imagine ser exemplo. Porque eu só posso ser exemplo, meu irmão, quando o Espírito Santo... Porque as coisas são tudo interligadas, né? Nós falamos aqui de espiritualidade, vida cheia do Espírito, liderança, mas os melhores líderes que eu vi foram líderes cheios do Espírito, porque é a capacitação sobrenatural do Espírito Santo que leva esse líder a ser um líder de excelência. No reino de Deus, não existe grandes líderes no reino de Deus que não são cheios do Espírito. Então a liderança está altamente atrelada a uma vida cheia do Espírito. E essa vida cheia do Espírito, verdadeiramente, quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Tu está falando que a vida cheia do Espírito impacta o cumprimento da grande comissão e impacta o exercício da liderança. Não tenha dúvida. O grande segredo da igreja primitiva não estava no modelo de trabalho deles, ali, que era talvez bem rudimentar, mas o grande segredo deles era a vida cheia do Espírito. Então, em relação ao exemplo, quem são os líderes que mais nos inspiram? São os líderes que têm a maior retórica? Os líderes que são os mais carismáticos? Os líderes que mais impactam a nossa vida são aqueles que deixam um legado. Porque o exemplo deixa um legado. Então, eu lembro que eu já tinha pregado sobre isso, o pastor Gilson falava bastante sobre isso, que herança é você deixar algo para alguém. Então, você deixa um recurso financeiro, uma casa, um apartamento. E o legado é você deixar algo em alguém. Uou, é isso mesmo. Em alguém. Você está deixando Forte. algo... Você usa essa frase, né? Que permita usar a sua frase. Você tatua aquilo na vida da pessoa. Então, a liderança é você tatuar na vida das pessoas o exemplo. Eu lembro, eu tive uma experiência assim, muito particular, né?
Eu tive uma experiência quando eu era criança. Meu pai era um motorista de caminhão, um homem muito simples. Mas eu nunca vi meu pai pecar. Eu nunca vi meu pai falando um palavrão. Eu nunca vi meu pai falando com uma mulher. Eu nunca vi meu pai brigando com a minha mãe. Eu nunca vi. Eu nunca vi meu pai me dando uma dura mais do que eu precisava. Eu nunca vi meu pai estourado. Meu pai era um caminhoneiro simples, mas era um homem cheio do espírito. Todos os dias, antes de levantar, meu pai se ajoelhava e orava. Meu pai orava todos os momentos das refeições. E na hora de dormir, além de ler a Bíblia, ele tirava um tempo devocional. Então, meu pai, mesmo sendo um motorista de caminhão, ele era um exemplo vivo. Eu lembro que uma das viagens que eu fui fazer com ele, nós chegamos no hotel para dormir, e ele falou, amanhã cedo, 6 horas da manhã, fiquei sabendo do teu café da manhã, a gente já desce e continua a viagem. Estava no caminhão do meu pai, minha mãe, meu avô materno e eu, 4 num caminhão. Chegamos 6 horas da manhã para tomar o café, não tinha café, não tinha ninguém no lugar do café. Eu falei, o café não está pronto ainda, a gente já é mais de 6 horas, vamos continuar esse trabalho, mais para frente a gente toma café. Na hora que meu pai foi para abrir a porta do hotel, para fazer o pagamento, para ir embora, o hotel fechado. Não tinha ninguém no hotel. O cara do hotel simplesmente fechou a porta do hotel e foi embora. Não tinha nenhum funcionário, não tinha café, não tinha ninguém para receber. E meu pai, ele falou assim, cara, e agora? E aí os outros hóspedes foram descendo, alguns tentando quebrar a porta do hotel, era uma porta de ferro, ninguém conseguia sair. Aí meu pai começou a rodar no fundo do hotel e tinha um muro lá no fundo. E meu pai falou, dá pra gente pular o muro e ir embora pelo muro. E para mim, eu tinha 6 anos de idade. Eu nunca esqueço disso. E aí meu pai ajudava as pessoas a pular o muro. Aí minha mãe, né, foi que desconforto, né, meu pai pegar minha mãe para jogar no muro, do outro lado era um muro assim, de 1,80 m, 2 metros, mais ou menos. Meu avô, com a idade dele, meu pai foi um negócio maluco. Meu avô entrou dentro do caminhão e falou assim, falou pro meu pai, se você voltar aqui eu mato o dono desse hotel. Ele ficou irado com aquela situação. Como é que faz um negócio desse com o hóspede? E aí, na volta, quando nós estávamos retornando para São Paulo, meu pai passou na frente do hotel, do hotelzinho que era no posto de combustível, parou o caminhão. Meu avô falou assim, se eu for lá, eu vou matar o dono desse hotel. Aí meu pai desceu, eu falei, não vou perder isso. Vou com meu pai, ver o que meu pai vai fazer lá no hotel. Fui junto. 6 anos de idade, ao lado do meu pai, para ver o que meu pai ia fazer. Chegou lá, o meu pai procurou o dono do hotel e falou, olha, eu sou aquele hóspede que você veio aqui e deixou. Eu pensei que meu pai ia brigar com o cara, né? E o cara falou assim, meu senhor, aconteceu um imprevisto, eu não lembro o que aconteceu. E aí ele falou assim, meu pai, ele falou assim, mas nos perdoe. E meu pai falou, não vim aqui para receber suas desculpas. Eu vim aqui para pagar a conta. Porque eu fiquei hospedado aqui e não paguei. E eu falei, como é que é? Aí o cara falou assim, eu não vou receber. Aí meu pai falou assim, eu vou pagar. Aí tem o preço, né? No preço de balcão, assim, ele falou, olha, menino menor não paga, o triplo é esse preço aqui. Pegou o dinheiro, deixou lá no hotel. E eu fiquei, meu pai, que homem é esse? Aí, passado muitos anos, já eu casado com um filho pequeno, né, o Lucas, ele passou num posto de combustível, tem a comanda, né? Ele consumiu. Em vez de ele me dar a comanda na minha mão, eu estava distraído, colocou no meu bolso. E como é criança, talvez o dono do posto não percebeu que ele tinha consumido. E aí, quando eu cheguei no hotel para dormir, eu tiro a camisa assim, estava a comanda do Lucas. Eu falei, puxa, eu não paguei a comanda do Lucas. De quem que eu lembrei? Teu pai. Meu pai. Que eu pensei, vou fazer igual ele. Voltar lá. Vou voltar lá no posto de combustível, vou procurar o gerente, vou pagar a conta. Aconteceu a mesma coisa. Cheguei lá, o cara falou assim, sou gerente aqui há 15 anos. Nunca ninguém voltou aqui. E eu sei que muita gente dá um jeito de escapar aqui sem pagar a conta. Eu não vou cobrar do senhor. Eu falei, não, eu vim aqui para pagar a conta. O cara falou, não vou receber. Eu falei, olha, o consumo aqui do meu filho é mais ou menos isso. Peguei o dinheiro e deixei lá. Então, a liderança... Foi tatuado. Fui tatuado pelo meu pai. Fui tatuado. E nós não... Eu, particularmente, eu nunca vou tatuar a minha pele. Sim. Eu quero tatuagens na alma. Exatamente. Quero tatuagens no coração, no profundo. Isso aí. Eu quero as tatuagens do perfil de Jesus na minha vida. Então, eu fui tatuado pelo exemplo do meu pai. Então, a liderança, as 2 principais características de um líder no padrão de Jesus Cristo é ser servo
esse exemplo. Porque, como diz, né, essa é uma frase muito antiga, né, lá do Oriente Médio, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, se eu quero uma liderança que arrasta pessoas, eu preciso do exemplo. Se eu quero que as pessoas evangelizem, eu preciso evangelizar. Se eu quero que as pessoas orem, eu preciso orar. Se eu quero que as pessoas discipulem, eu preciso discipular. Então, o pastor Fabrício, né, tem uma frase muito gostosa que eu sempre falo assim, não esquece de falar isso, Fabrício. E sempre ele está falando, é que quando o pastor, o líder da igreja, ele corre, a igreja anda. Quando o líder, o pastor, anda, a igreja senta. Quando o pastor senta, a igreja deita. Então, a liderança, ela precisa ser inspiradora. Dá o ritmo, né? Ela precisa dar o ritmo. E aí, quando eu chegar no céu, se for possível, eu quero dar um abraço de Jesus, né? Ou ver ali as mansões celestiais, né? Todo aquilo que a gente vê no livro de Apocalipse, mas depois que passou esse movimento que eu chegar no céu, eu falo assim, já sei onde eu vou morar, tal, eu vou procurar lá no céu, eu vou falar assim, alguém sabe onde está Barnabé aí? Barnabé? Se não puder, eu vou começar a gritar lá na praça da Nova Jerusalém, Barnabé, cadê você? Porque quando eu olho para a vida de Barnabé, eu vejo na vida de Barnabé as características de um líder, assim, padrão de Jesus. Porque o que Barnabé fez com Paulo, 2 vezes, né? Ninguém queria receber Paulo, ele falou assim, é meu amigo, ele está comigo. Se vocês não confiam nele, põe a conta para mim, eu pago a conta de Paulo. Quando Paulo estava lá, né, em Tarsis, muitos anos sem servir, ele foi lá buscar Paulo de novo. Barnabé, quando ele chega em Antioquia, ele vê a graça de Deus, ele se alegra, ele encoraja, ele discipula, ele ensina, ele forma colegiado pastoral de Atos 13. Ele não vou liderar essa igreja sozinho. Não. Agora, o padrão de Barnabé, vamos liderar juntos. E ali você vê 5 nomes, né, de profetas e mestres. Então, ele não quis liderar junto. Então, quando eu olho para Barnabé, eu vejo um exemplo de líder. Eu sei que não há tanta menção depois que ele separa de Paulo, né? Não há tanta menção dele nas Escrituras, mas só aqueles capítulos que mencionam de Barnabé, a gente pode tirar um padrão de liderança no modelo de Jesus. Exatamente. Que maravilha. Meu amigo, que resenha maravilhosa. Poxa, como eu fui abençoado. Creio que você que está nos acompanhando também. Nós estamos indo para o final, meu amigo. Eu queria te dar aqui uma oportunidade para você deixar uma mensagem aqui para os nossos amigos do canal, pessoas que vão assistir esse vídeo de muitos lugares, de diferentes realidades. Deixa uma palavra de Deus aí para abençoar os nossos amigos aqui do canal. Amém. Você que está participando desse podcast, talvez você está enfrentando momentos difíceis na tua vida, enfrentando desertos ou momentos assim, de muita tensão, e eu quero falar uma palavra para o teu coração. Nunca se esqueça que ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a presença dele. Se você está passando por essa luta, por essa dificuldade, busca o Senhor, derrama o teu coração na presença dele, busca o teu Pai. Ao longo dessa caminhada, as maiores experiências que eu tive na minha vida com Deus foram nos momentos de deserto. Então, não é que Deus quer nos levar para o deserto, simplesmente Deus, quando nos leva para o deserto, é porque Deus tem um propósito, trabalhar na nossa vida no meio dos desertos. Desertos são ambientes hostis. Nesses ambientes hostis, nós corremos para o colo do Pai. Então, você que está participando desse podcast, ou está enfrentando alguma luta, ou alguém muito próximo de você que está enfrentando uma luta, na hora do deserto, corra para a presença do teu Pai. Corra para os braços do teu Pai. Muitas vezes, nessa caminhada que eu tive, Deus não resolveu todos os meus problemas no deserto. Mas quando no deserto, eu busquei a presença dele, ele me fortaleceu a minha fé, para que eu possa enfrentar desertos. E saiba, quando você sair desse deserto, você vai ser um novo homem, uma nova mulher, para viver os planos e projetos que Deus tem preparado para a tua vida. Não importa a circunstância, busca o Senhor. Tenha intimidade com Deus. Busque uma vida cheia do Espírito Santo, tanto para viver os picos como os vales, tanto para viver os momentos alegres, seja cheio do Espírito Santo nos momentos alegres e seja cheio do Espírito Santo nos momentos difíceis. Não condicione a sua vida. Eu só vou buscar o Senhor porque eu estou no meio do deserto. Não. Que toda a sua vida seja marcada por um perseguidor da presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa.
creia que a mão poderosa do Senhor é sobre a tua vida. Que Deus te abençoe. Não desanima não, não desista não, não faça besteira nessa tua caminhada. Mas entenda que você tem um Deus que te ama, que tem um projeto maravilhoso para a tua vida. E o teu destino é caminhar com esse Deus, não só aqui nessa vida, mas em toda a tua eternidade. Ele quer caminhar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe, queridão. Foi um prazer estar falando aí pro teu coração. E entenda isso, que Deus tem um projeto maravilhoso para fazer na tua vida, na tua família e na tua história. Forte abraço. Pastor William, que alegria ter você aqui. Obrigado. Deus te abençoe. Até uma próxima. Meu sonho.